Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que fala do Arsenal. Hoje vamos falar sobre o jogo que teve no domingo, né? Com um pouco de atraso, mas vamos trazer aqui para vocês uma análise do nosso jogo contra o Manchester City. No domingo, válido pela Premier League, tá? Então, fica comigo aí até o final, porque a gente vai detalhar e trazer opinião sobre o que aconteceu, o que podemos melhorar, tá? No jogo do empate entre Arsenal 1 e Manchester City 1. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Para o nosso resumo da partida. Então, o Arsenal começou o jogo contra o Manchester City com a seguinte escalação: Raya, Timber, Saliba, voltando de lesão, tá? O Mosquera vinha sendo titular, então o Saliba voltou de lesão e recuperou a titularidade. Eu falei no vídeo antes do jogo que se o Saliba tivesse 100%, eu colocaria ele, tá, como titular, justamente porque era um jogo que tinha toda a questão de uma rivalidade se criando, tá? Em relação aos últimos jogos que ocorreram. Então a gente não sabia como o Mosquera poderia lidar com esse tipo de situação. Apesar que teve alguns momentos ali mais quentes durante o jogo, teve uma jogada ali do Bernardo Silva, principalmente com o Bernardo Silva, né? O Bernardo Silva tentou causar muito dentro do jogo, tá? Teve hora que ele caía no chão e ficava se contorcendo, teve aquela jogada com o Trossard, que para mim, se o Trossard já tivesse amarelo, ele teria sido expulso. Vamos dizer que tivesse sido ao contrário, tá? O Trossard já tivesse amarelo e o Bernardo Silva não tivesse amarelo. Com certeza ele iria dar o amarelo pro Bernardo Silva, ia dar um segundo amarelo pro Trossard e ia expulsar o Trossard, tá? Isso é fato. Isso iria acontecer, tá? Porque ele, se vocês olharem a jogada, ele hesita muito. Ele estava doido para dar o cartão. Quem não reparou, pega o vídeo, tá? Tem aí no canal da ESPN. Pega o vídeo e olha pro árbitro. Ele tá doido para dar o cartão. Ele estava doido para dar o cartão. Só que ele pensa duas vezes antes de dar o cartão, porque ele ia ter que expulsar o Bernardo Silva. Ele ia ter que expulsar. Na verdade, ele tinha que expulsar o Bernardo Silva. Ele tinha que ter que expulsar o Bernardo Silva, tá? Mas só que, mais uma vez, ele não teve culhão, tá? Esse árbitro aí, ele já prejudicou a gente num jogo exatamente contra o Manchester City. Então, o Bernardo Silva causou muito no jogo, tá? Mas eu falei para vocês que eu colocaria o Saliba justamente por já ter aquele entrosamento, né, com o Gabriel, pelo estilo de jogo que estava se pintando ali antes do jogo. Calafiori, Zubimendi, e aí duas coisas que eu não gostei na escalação do Arteta, tá? Merino, tá? Merino. Não é que eu não gostei, né? Eu faria outra escalação vendo o Trossard pela esquerda, tá? Então, Merino, Rice, Madueke, Trossard e Gyökeres. Como o Arteta preferiu colocar o Trossard começando pela esquerda, eu teria colocado o Eze de meia. Ah, ser pedreiro de obra pronta é fácil. Cara, isso aqui é o básico, entendeu? Mas assim, é o que eu falo, eu também não tô na cabeça do Arteta. Quando você coloca o Merino em campo, você quer ter o controle do meio campo. Provavelmente foi isso que o Arteta pensou. Eu vou ter o controle do meio campo. Só que o que aconteceu? O gol do Manchester City sai muito cedo. E provavelmente era uma coisa que não estava nos planos do Arteta. Esse gol saiu com 9 minutos. E isso desmonta todo o esquema tático do Arteta. Isso é importante pontuar também. Por quê? Se a gente não leva o gol cedo, ou não leva o gol no primeiro tempo,
a gente talvez não estaria reclamando da escalação. Esse é um ponto que a gente precisa trazer. Apesar de eu achar que a gente ainda podia entrar com o Eze. Tá? A minha melhor escalação seria o Eze ali no lugar do Merino. Mas, pensando por essa escalação, com o Merino, Rice e Zubimendi, onde o Arteta quer controlar o meio-campo, se a gente sai do primeiro tempo com um 0-0, eu vou te falar que a ideia do Arteta tinha dado certo de controlar o meio-campo. Porque a gente teve posse de bola, a gente controlou, de certa forma, o meio-campo. Então, a nossa infelicidade, se é que podemos dizer assim, ela é porque o gol do Manchester City sai muito cedo. E, de certa forma, ele sai, né? Que a ideia não é tomar gol, entendeu? Então, isso acaba com toda a estrutura que o Arteta tinha montado ali para o jogo, tá? E aí ele começa com o Trossard também na ponta esquerda. Então, assim, a gente provavelmente entende que o Arteta, de certa forma, está tentando rodar o elenco. Porque ele não coloca o Eze nem na ponta esquerda. Ele não coloca o Eze nem na ponta esquerda. Então, assim, ele estava tentando, de alguma maneira, segurar o Eze. Entendeu? De repente, segurar os minutos dele e tal. Aquela rotação que a gente sabe. Entendeu? Que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então, eu acho que o gol cedo do Manchester City quebrou muito o que o Arteta estava pensando. E aí eu vou partir do princípio que ele queria controlar o meio-campo com esse meio-campo, tá? E aí a gente tem esses pequenos dados aqui do jogo, tá? O jogo foi 1-1. O Arsenal teve um expecting goals de 0,96. O Manchester City teve de 0,89, praticamente construído todo no primeiro tempo, tá? Principalmente com o gol do Haaland. O gol do Haaland subiu muito aí o expecting goals do Manchester City, porque o Manchester City não teve tantas oportunidades assim durante o jogo. Eu lembro de umas 3 no máximo. Teve 2 do Haaland, uma foi o gol, né? A outra ele chutou em cima do Raya, e teve uma, se eu não me engano, do Doku, que ele vem pela esquerda e chuta e passa na frente do gol, assim. Eu acho que eu me lembro dessas. Então não teve muitas oportunidades do Manchester City. O Arsenal chutou 12 vezes, né? E o Manchester City 5 vezes. 3 para cada lado no alvo. Então, olhando por essa estatística, o Manchester City foi muito mais eficaz que o Arsenal na questão dos chutes. E a posse de bola, tá? Que surpreendeu muita gente, mas não me surpreende, quando você entra com um time, que você vem com o seu meio de campo querendo controlar o jogo, você quer ter a posse de bola. Entendeu? Você quer ter a posse de bola, então isso fazia muito sentido o Arsenal ter mais a posse de bola que o Manchester City. O que não estava nos planos, e aí quem falar que previa isso, eu acredito que possa estar mentindo, tá? Que o Manchester City ia jogar do jeito que jogou. O Manchester City jogou totalmente retrancado. Fez o gol, conseguiu o gol cedo, e eles sabem que o Arsenal tem dificuldade em jogar com bloco baixo. Então o que o Guardiola fez? Baixou as linhas e ficou esperando só o Arsenal tentar fazer o gol. Tá? É o que eu falo. Futebol é estratégia. O futebol é estratégia. E o Guardiola traçou essa estratégia para tentar segurar o Arsenal. E não vou criticá-lo, como eu falei para vocês, é estratégia. Assim como naquele jogo, e aí o Arteta inclusive falou isso na coletiva, aquele jogo que o Manchester City ficou falando que o Arsenal tinha que sair pro jogo, que o Arsenal ficou retrancado e tal, não sei o que eles ficaram chorando que empatou. Inclusive empataram no final do jogo, a gente estava com -1 em campo. Desde o primeiro tempo, que o Trossard tinha sido expulso. O Manchester City estava retrancado com 11 em campo. Mas é aquilo, é a estratégia. A estratégia do jogo do Manchester City foi essa. Então, não tenho que criticar. Ainda conseguiram sair com um ponto, que é muito importante para eles, tá? Sair com esse um ponto, visto o jogo como foi, né? O Arsenal pressionando bastante. Chegou uma hora que o Arteta colocou todos os atacantes em campo, praticamente.
Enquanto ele via, e ele fez certo, enquanto ele via o Guardiola colocando meias defensivos e zagueiros, o Arteta fez certo, ele empurrou, entendeu? Colocava mais gente de frente. E fez certo até que a gente conseguiu fazer o gol aí no final com o Gabriel Martinelli. O Guardiola até fala na coletiva dele, perguntado para ele, né, por que ele fez aquilo e tal. Ele falou que não tem como competir com o Arsenal. Com esse time do Arsenal, ele falou que não tem como competir, é um time muito bom, entendeu? Então, por isso que ele traçou aquela estratégia ali de dar uma recuada mais no time e esperar o time do Arsenal indo para o ataque. Tá? Aqui tem aqueles passes, né, que a gente sempre coloca para vocês aqui. Então, a gente teve muita troca de passe entre os jogadores de meio campo. O Trossard foi muito mais acionado dessa vez do que o Madueke, apesar de eu ter achado que o Madueke jogou muito bem. Muito bem, as oportunidades que ele teve, ele estava indo para cima do zagueiro, que é a característica do Madueke. Tá? Que é a característica do Madueke. Então ele estava indo muito para cima. Teve algumas bolas sim que ele perdeu, tá? Mas isso faz parte, entendeu? Faz parte de um jogador como o Madueke, de um jogador como o Saka, de um jogador como o Martinelli, de um jogador como o Trossard, de um jogador como o Eze. Os caras que vão para cima, a tendência de erro deles é maior, entendeu? Porque eles vão tentar driblar o zagueiro. Então, ficou muito ali entre o nosso meio campo. Como eu falei para vocês, a gente tentava controlar o meio-campo e essa imagem mostra muito isso. Que nós tentamos, na verdade, conseguimos controlar o meio-campo. A bola passava sempre ali, ó, pelos 4 do meio-campo. Entendeu? Pelos 4 do meio-campo. Então, e ainda tinha os laterais aqui descendo muito, né, afunilando muito para o meio-campo, que foi o Calafiori e o Timber. Então, a gente conseguiu controlar muito o meio-campo. Do jeito que o Arteta queria, do jeito que o Arteta montou a escalação do Arsenal. Mas como eu falei anteriormente, o gol do Manchester City sai muito cedo, sai com 9 minutos de jogo, e isso acaba com a estratégia do Arteta de controlar o meio-campo. E aí aqui também tem um gráfico do controle, né? Controle do campo durante o jogo. Então, a gente tem aqui, ó, tudo que é vermelhinho é o Arsenal, controlou. Olha onde está o Manchester City, praticamente na defesa deles. O único azul que tem aqui é a defesa do Manchester City. Então, o Arsenal controlou toda a área do campo, praticamente. Toda a zona do campo o Arsenal controlou. Foi um jogo muito bom do Arsenal, se tratando de um jogo contra o Manchester City. Foi um jogo muito bom, entendeu? E vou falar para vocês, seria um jogo muito parecido com o jogo do Liverpool. Só que o Liverpool, ele conseguiu controlar muito bem o meio-campo também. O Arsenal controlava a parte dele e o Liverpool controlava a parte dele. O Manchester City não conseguia controlar o meio-campo da parte dele. Não conseguia. Mas a ideia do Arteta foi idêntica à ideia do jogo contra o Liverpool, que era entrar ali para controlar o meio-campo. E aí, no segundo tempo, ele solta mais o time. Aí ele teria o Eze, ele teria o Martinelli, ele teria o Nwaneri, ele teria o Saka. E aí ele ia soltar muito mais o time no segundo tempo. Então, eu acredito que isso seja uma estratégia do Arteta. Principalmente para os times do Big Six. Controlar ali do primeiro tempo o meio-campo, tá? E se tiver a oportunidade de fazer o gol, e vir para o segundo tempo para matar o jogo. Que é o que ele falou em coletiva lá sobre a questão do rugby, que os jogadores reservas eles vão ser importantes, são mais importantes do que o time titular. Isso quer dizer alguma coisa quando ele fala isso. Então, eu acredito principalmente com esses times mais difíceis, um Liverpool, um Manchester City, a ideia de controlar o meio-campo pelo Arteta, de certa forma, faz sentido. De certa forma, faz sentido. Mas é aquilo, ele perde em criação, mas aí ele depende muito dos pontas dele. Depende muito dos pontas.
Entenderam? Então, o Arsenal controla muito o jogo ali, grande parte do terreno ali, e isso mostra o trabalho bem feito do Arteta, onde ele é capaz, inclusive, de botar o Manchester City, um dos melhores times do mundo aí. Apesar que hoje caiu muito, né, o time do Manchester City. A qualidade do Manchester City caiu bastante, ali, principalmente com a perda do De Bruyne e tal. Mas isso a gente também tem que dar méritos para o Arsenal, tá? Porque a gente vem fazendo um trabalho forte aí com o Arteta e o trabalho do Arteta tem sido bem consistente. Aqui a gente tem a parte da progressão com a bola, tá? Então vocês veem que tem muitos jogadores do Arsenal, tem o Saka, tem o Rice, o Zubimendi, Timber, Saliba, até o Saliba, entendeu? Progrediu bastante com a bola, entendeu? A gente tem o Merino aqui, entendeu? E tem os passes ganhos, né, ali, né? Tem o passe de campo ganho, tá? Então, aqui tem o Donnarumma, porque eles saíam muito com bola longa. Então, o Donnarumma é o cara que dava o mais passe longo. Tipo, tem o Raya aqui também, que saía muito com passe longo, tá vendo? Tem o Gabriel, que dava muito chutão. O Saliba chegou a dar muito chutão, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o Saliba progredia muito. O Doku, que é um dos melhores jogadores dele para progredir com a bola, olha onde ele tá, entendeu? É o segundo, teoricamente, do Manchester City, entendeu? Tinha um Reinders ali também que progrediu bastante com a bola. Então teve esses pontos aí, mas isso mostra que o Arsenal tentou muito, entendeu? Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o Arsenal tentou demais, entendeu? Só que aquele bloco baixo ali do Manchester City causou muita dificuldade para o Arsenal no jogo. Aqui a gente tem os 5 jogos que o Guardiola teve menos posse de bola, tá? Na Premier League. Então, os 2 primeiros são contra o Arsenal, entendeu? Os 2 primeiros são contra o Arsenal. Esse, tá? O de domingo. E de um jogo em 2023, onde o Arsenal, na verdade, onde o Guardiola, né, ganhou por 3-1, inclusive tendo 36% de posse de bola. Isso mostra a inferioridade, mesmo tendo pouca posse de bola, o Manchester City ainda ganhava do Arsenal. Ah, Barão, mas empatou agora, entendeu? Empatou. Mas o nível de elenco daquele lá de 2023 para o de 2025 é muito diferente, entendeu? É muito diferente. E facilmente, eu ouso dizer, eu não lembro desse jogo de 2023, tá? Eu não lembro. Mas vocês podem ter certeza que o Arsenal pode ter tido mais posse de bola, mas provavelmente não criou nada. Diferente desse jogo de 2025, onde o Arsenal, de domingo, né, que o Arsenal criou bastante oportunidade. O Arsenal teve chance de ganhar o jogo, entendeu? O Arsenal teve chance. Então, é só para mostrar para vocês aí o trabalho que o Arteta vem fazendo e a dificuldade que o Guardiola... Eu acredito que o Guardiola agora vai ter mais dificuldade, tá? Principalmente nos jogos contra a Big Six. Eu acho que o Guardiola vai ter mais dificuldade aí de ganhar esses jogos. Eu não vejo o Manchester City com um elenco bem forte, não. Tá? Tem alguns jogadores ali que se destacam, mas eu não vejo esse time bem forte do Manchester City, não. Acho que teve uma caída aí em relação ao elenco do Manchester City. E aqui eu queria trazer para vocês, infelizmente não dá para trazer vídeo, para a gente passar no YouTube, senão cai o nosso canal, mas essa foto aqui é a jogada exatamente do gol do Manchester City. Olha onde está o Haaland. E aqui, gente, aqui você tem que parar o jogo. Tudo bem que você não vai esperar que o Haaland vá fazer esse tipo de jogada, tá? Apesar do Haaland, a gente sabe, ele é um bom jogador, entendeu? Mas não é a característica dele, entendeu? Não é a característica dele. Ele aqui poderia ser um cara que vai proteger a bola e dar um passe lateral e tal, mas o passe dele é muito bom. É passe de meia.
O passe que o Haaland dá aqui é passe de meia. Entendeu? Então, aqui, aí você vê quando o jogador tem qualidade e quando ele é perigoso. Tem 5 jogadores do Arsenal cercando ele. 5 jogadores do Arsenal circulando o Haaland. E aí, a nossa zaga totalmente exposta. Tem o Timber aqui, mas, por exemplo, já tem o Doku, que é muito rápido. O Zubimendi, ele não está prestando atenção no Reinders, entendeu? Que é o cara que vai receber a bola. E aí, o Timber não sabe o que ele tem que fazer. O Gabriel tá dando o bote no Haaland, aqui também, tá? E os outros estão cercando. Estão cercando o Haaland aqui. Então, aqui, conseguindo o passe, que foi o que o Haaland conseguiu, ele já expôs a zaga do Arsenal todinha. Porque ele tem 2 jogadores contra 1 do Arsenal, que é só o Timber. E aí, a gente vem para essa foto aqui, ó, que é onde a defesa do Arsenal está toda desmontada. Entendeu? Tem praticamente aqui 3 jogadores contra 2 do Arsenal. O Timber, entendeu? Que inclusive, aqui era bem difícil, né? Por quê? O Saliba, ele vai andando para trás, tá? Vai andando para trás. Aí muita gente falou assim, o Saliba tinha que ter ido no Haaland. Cara, mas se ele vai no Haaland, olha a abertura que tem aqui pro Reinders ir. Mas o Timber tá aqui na frente. Aí ele ia tocar no Doku aqui. Entendeu? Então, assim, era um problema muito grande que o Arsenal tinha aqui. Muito grande. Entendeu? Porque o que podia acontecer é esse jogador aqui, que eu acho que é o Gabriel Magalhães, o que tá atrás do Haaland, vamos botar assim, ele teria que cortar para marcar o Doku. Entendeu? Porque ele não chegaria ele não chega no Haaland, ele não chega no Reinders. Então, e ele também não ia chegar no Doku. Era muito difícil isso aqui. Entendeu? O nosso sistema defensivo falhou feio aqui e também, vamos falar a verdade, não esperava o passe do Haaland. O sistema defensivo do Arsenal não esperava o passe do Haaland. E aí, filho, aqui era rezar pro Raya defender. E aí eu vou entrar num outro ponto que é polêmico. Quer dizer, polêmico para algumas pessoas, né? Para mim não é. Para mim não é polêmico. Muita gente reclama do posicionamento do Raya. Mas o Raya, ele podia estar um pouco mais à frente. Ele podia estar um pouco mais à frente. Entendeu? Porque aqui ele tá parado, ó. Ele tá com a mão no joelho. Ele tá parado, ele não se movimenta. Ele tá esperando a definição da jogada. Ele falou, vou ficar aqui e vou ver qual que é. Ele podia ter saído no Haaland. Podia ter saído no Haaland. Mas, o que acontece? Se ele sai no Haaland, Raya, não sei o que, o anão, não sei o que lá. Então, essa é a vantagem de você jogar adiantado. Onde, numa jogada dessa daqui, onde você coloca a bola no ponto futuro, se o goleiro está mais avançado, sei lá, na linha do pênalti, ele consegue tirar essa bola. Entendeu? Então, é o que eu falo. Muita gente reclama, o Raya joga muito adiantado. Momentos e momentos. Aqui, se ele joga adiantado, o Haaland não faz o gol. Se ele está adiantado aqui, o Haaland não faz o gol. Mas sempre tem alguém para reclamar. Então, aqui o posicionamento do Raya, de certa forma, entendeu? Beleza, não tem problema nenhum ele ficar aqui embaixo, aqui na pequena área. Mas se ele tá aqui na linha do pênalti, a gente não toma o gol. Porque ele ia chegar primeiro que o Haaland na bola. Entendeu? Ele ia chegar primeiro. Mas, é isso. Mas, é o que eu falei. Por exemplo, isso aqui quebrou totalmente o nosso sistema defensivo. Que a gente não estava esperando esse passe aqui do Haaland para o Reinders, tá? E aqui a gente vai para o nosso gol, tá? A gente vai para o nosso gol.
Inclusive, eu falo para vocês que eu fiquei com medo, sendo bem sincero, com medo do juiz anular esse gol. Tá? Se tratando de quem era o árbitro, eu não gosto de falar de arbitragem, tá? Eu acho que ele errou em não expulsar o Bernardo Silva. Ele errou. Mas de resto, eu achei que ele foi bem. Entendeu? Eu achei que ele foi bem. Ele errou nessa questão do Bernardo Silva ali, tá? Do Bernardo Silva. Então, aqui, e é aquilo que eu falei para vocês no vídeo pós-jogo, na live pós-jogo, sobre a questão do Merino, do Nwaneri, do Odegaard e do Eze. O Merino, ele nunca vai achar esse passe aqui. Nunca. Esse passe aqui, nunca. Ele pode achar um passe tipo igual o do Haaland, o pessoal pressionar ele dar um passe pro lado e achar um bom passe. Mas esse passe aqui do Eze, e da forma que foi, ele já vendo o Martinelli avançando, isso aqui é passe de gênio. Isso aqui é passe de 10. Tá? É passe de Odegaard, é passe de De Bruyne, é passe desses caras que são diferenciados. Entendeu? Então, ele já vê o Martinelli se posicionando, entendeu? Na verdade, já correndo entre os zagueiros. E por que sai esse gol? Porque o Manchester City resolveu avançar. O City estava fechadinho. Quando eles resolveram avançar um pouco, eles foram punidos. E aí, por que eu falei para vocês que eu fiquei com medo dele anular o gol? Porque o Gyökeres, ele vai em direção à bola. E o Gyökeres estava impedido. E assim, e aí eu falo, é a questão do cacuete do atacante. Dá para ver que ele está muito impedido. Ele não precisava ter corrido para a bola. Mas ele corre. E aí fica interpretativo do árbitro entender se ele participou da jogada ou não. Entendeu? Ele não participa da jogada. Mas a gente sabe como é que funciona. Né? Então, isso aqui é um passe que o Merino, o Rice, eles não vão fazer. Entendeu? Assim como se você pedir para o Eze controlar o jogo no meio de campo, ele não vai controlar. Porque não é a característica dele. O Eze, ele pega a bola, ele tá doido para avançar, para progredir com a bola. Ele não tá ali para ficar tocando de lado, igual o Rice, o Merino vai ficar fazendo, controlando o jogo. Entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, gente, são características diferentes. Não espere esse passe aqui do Merino, do Rice, não vai acontecer. Não vai acontecer. Assim como não espere daquele controle de meio campo do Eze, não vai acontecer. Ele não é esse cara, ele não tem essa característica. Então são jogadores com características diferentes. E aí ele encontra esse passe lindo para o Martinelli. Lindo. E o Martinelli faz o gol por cobertura ali, em cima do Donnarumma. Tá? E aí falar um pouquinho, para finalizar o nosso vídeo, falar um pouquinho do Martinelli. Eu sou um cara que, quem assiste meus vídeos aqui sabe que eu sempre falei lá na janela de transferência que eu não vendi o Martinelli. Martinelli tem 23 anos, se tivesse que vender alguém, vendia o Trossard e tal, não sei o que. Tudo que você já sabe. Tá? Que eu já falei aqui em vídeos anteriores. O Martinelli estava mal, precisava pegar banco de reservas. Entendeu? Precisava, principalmente com a chegada do Eze. Se o Eze não chega, aí a gente tinha um problema que o Martinelli é titular mesmo na frente do Trossard, na minha opinião. Se eu tivesse que escalar o time ali na ponta esquerda, Martinelli e Trossard. Claro, tem o Madueke. Sim, a gente podia botar o Madueke ali de titular também, não tem problema nenhum. Mas entre os dois que são pontas esquerdas de origem, vamos botar assim, o Martinelli para mim está na frente do Trossard. E aí, gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando você tem um jogador diferenciado naquela posição,
os outros, eles evoluem também. E aí é onde eu chego que o Eze pode ajudar muito o Martinelli a voltar a ser aquele Martinelli que a gente conhece. Porque a gente tem um cara muito bom que joga ali de meia, e aí pode pressionar o Odegaard, e tem um outro, e ele joga de ponta esquerda, que ele pode pressionar o Trossard, pode pressionar o Martinelli, e isso fazer esses jogadores subirem de nível. Então, é isso que eu espero do Martinelli. O Martinelli não desaprendeu a jogar futebol. Ele não desaprendeu, ele está em má fase. E merece o banco. É merecido o banco dele. Como eu falei, eu gosto muito do Martinelli. Mas não morro abraçado com nenhum deles. Para mim, joga quem está melhor. Então, o Martinelli ele mereceu o banco de reserva. Porque ele estava mal. Não estava conseguindo 1 contra 1. Entendeu? Estava com dificuldade no 1 contra 1. Apesar que os 2 gols que ele fez foram de explosão e progredindo ali entre o sistema defensivo e tal. Mas só que o passe dele pro Trossard no jogo contra o Atlético de Bilbao, ele vai ali para cima do zagueiro. Ele não chega a driblar o zagueiro, né? Mas ele vai para cima do defensor ali do Atlético de Bilbao. Então, assim, o que eu espero do Martinelli é que ele continue evoluindo. Porque foi o que eu falei para vocês. Teve uma live onde um seguidor ele falou o seguinte: eu nunca mais relacionaria o Martinelli. Olha aí. E eu respondi para ele o seguinte: cara, eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu uso esse exemplo e vou ficar sempre usando esse exemplo porque é o melhor exemplo que existe. É o Darwin Núñez. O Darwin Núñez, ele era escanteado pelo Liverpool, tá? E teve 2 jogos que ele decidiu o jogo pro Liverpool. Decidiu. O Liverpool estava empatando o jogo, entendeu? E ele vai lá e faz o gol e dá a vitória pro Liverpool. Então, o Martinelli ele pode ser esse jogador que decide um jogo. Lembra aquele jogo contra o Bournemouth que o Reiss Nelson faz o gol e tal? O Martinelli ele pode ser esse jogador. Entendeu? Claro, ele pode ser muito mais do que isso, tá? Ele pode ser um jogador que vai entrar regularmente no elenco do Arsenal. Ele é um bom jogador. Mas na má fase dele, entendeu? Ele pode ser um jogador que pode entrar ali, desequilibrar e fazer um gol no final. Entendeu? Pode fazer um gol no final igual foi contra o Manchester City. E trazer 1 ponto pra gente. Então, essa história... o problema da torcida do Arsenal é que, assim, o cara jogou mal, ele já não presta. Ele jogou mal um jogo, ele já não presta, cara. As pessoas perdem a paciência muito rápido. Muito rápido. O Martinelli estava mal? Não tem que relacionar mais o Martinelli e tal, não sei o que, bagre. Entendeu? Tem que ser mais racional na hora de analisar o jogo. Entendeu? Ali no momento do jogo, você tá a flor da pele, emocionado, tudo bem, eu entendo você falar e tal, esbravejar. Cara, mas depois do jogo não tem como. Não tem como, porque aí você já não tá mais na emoção. Você já tá mais na etapa da razão, entendeu? E aí não tem como você falar para um jogador não ser mais relacionado, sendo que ele não fez nada demais, ele só tá em má fase. Como é que tu pega um jogador simplesmente em má fase e fala que o cara não tem que ser nem mais relacionado? Gente? Não faz sentido nenhum isso. Tá? Então o Martinelli foi importante nesses 2 jogos. Ele tem que começar amanhã contra o Porto-Vale, tem que começar para continuar aí essa crescente dele. E eu acredito que o Arteta vai escalar ele como titular. Não sei em que posição, se vai ser de 9, se vai ser de ponta esquerda. Tá? Mas o Arteta com certeza vai escalar ele de titular no jogo contra o Porto-Vale. Então, galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Tá? Fala aí pra gente o que vocês acham dos próximos jogos.
Hoje tem coletiva do Arteta, pré-jogo contra o Port Vale. Coloque aí nos comentários o que vocês fariam aí para esse jogo do Port Vale, qual escalação que vocês colocariam, entendeu? Se vocês poupariam alguns jogadores ou não, pouparia só alguns ou não pouparia ninguém. Deixa a sua opinião aí nos comentários, que eu quero muito saber o que vocês pensam. Não esqueça de deixar o like no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Beleza? Então, até a próxima e fui!